Bom, então, só para explicar a proposta do trabalho da disciplina, esse é um dos trabalhos que vale como uma avaliação inteira da disciplina. E aqui essa é a descrição do trabalho, aparece lá nas tarefas já. E aparece ali tema 1 e tema 2. Então, só para não deixar ninguém em dúvida, são duas possibilidades de tema e o grupo, que é formado por uma ou duas pessoas, então ele trabalha individual ou em dupla. O grupo deve optar então pelo tema 1 ou pelo tema 2. Qual é a proposta do tema 1? A proposta do tema 1, resumidamente, é desenvolver um jogo educacional sobre segurança computacional. A proposta 2 é desenvolver algum ataque não visto em aula. Então, esse tipo de trabalho ele é feito já há alguns anos nessa disciplina. Tem muita gente que opta pela opção 1, tem muita gente que opta pela opção 2. E só para dar uma ideia, então, de como são feitos, de como são esses trabalhos, em outras turmas, o que se escolheu para fazer. Então, no caso do jogo mesmo, já teve gente que desenvolveu aplicativo, então para Android, jogo de RPG, já teve gente que desenvolveu jogo de perguntas e respostas, no tipo Show do Milhão. Já teve gente que já resolveu implementar um jogo do tipo desafio, então semelhante aos que já vêm sendo feitos. E no caso 2 ali, já teve gente que resolveu problemas de quebrar senha de Wi-Fi, já teve gente que fez problema de utilizar o Metasploit para obter acesso a uma máquina, invadir uma máquina com Windows XP. Então, tem vários tipos de exercícios diferentes que podem ser realizados. Eu até coloquei alguns exemplos aqui do que poderia ser feito. Independente do tema escolhido, né, seja ele um ataque ou seja ele um jogo, a proposta é que se apresente isso para a turma. Então, quando voltarem às aulas presenciais, a proposta é que isso seja apresentado para a turma. Então, deve ser realizado ou o ataque ou o jogo, né? Deve ser escrito um artigo no formato D3E e deve ser preparada uma apresentação de até 15 minutos para a turma. Aqui nesse ponto aqui do documento é que eu resumi os temas, né? Então, tema 1, criação de um jogo educacional. Então, a ideia do jogo tem que ser trabalhar com ensino e aprendizagem. E a proposta 2 é realizar um ataque, então, não demonstrado em aula. Aqui eu dei alguns exemplos, né? Então, um jogo sobre conceitos de computação forense, um scanner de portas didático, um jogo sobre esteganografia, realização do ataque Eternal Blue, como fazer DNS Poison, entre outros, né? Ataque de injeção de código com JavaScript, uso do Metasploit para ataques de SSH e vários outros. E aí a ideia então seria, nessa tabela aqui embaixo, anotar o nome das duplas, o nome dos integrantes da dupla, ou se vai fazer individual, e a proposta de trabalho. Então, o ideal seria que essa proposta fosse validada comigo, para evitar de alguém fazer um trabalho muito desbalanceado ou muito fora da proposta dos temas, ou enfim, se tiver algum problema, o ideal seria mostrar essa proposta previamente para mim. Então aqui no resto do documento tem os objetivos, tem o que deve ser entregue, então que vai ser um artigo no formato da I3E, em PDF, assim que eu peço que ele esteja no formato PDF, e todo e qualquer código que for utilizado, material de apresentação, tudo que forem mostrar, utilizar, que enviem para mim. Tem ali o peso da avaliação, que é 2,5, tem ali os critérios. Então o artigo vai valer metade e a apresentação vai valer outra metade. Aqui algumas observações gerais que quase sempre constam nos trabalhos. E aqui a data da divulgação do trabalho, na realidade ela está no dia 2, porque essa especificação já foi disponibilizada. E aqui as demais datas, se não tivermos mais surpresas
no nosso calendário. Aqui abaixo eu coloquei algumas referências que podem ser interessantes, podem ajudar, que são artigos ou ferramentas que vão ajudar a fazer ataque ou vão ajudar a fazer jogos, ou pessoas que já fazem, que já trabalham com jogos. Né? Para dar o um exemplo, esse aqui é um jogo de cartas. Esse artigo fala sobre um jogo de cartas que é o Ctrl Alt Hack. Então já aconteceu uma vez de uns alunos fazerem um jogo de tabuleiro, adaptaram o tema de um jogo, fizeram para segurança computacional e o jogo ficou bem legal. Enfim, isso aí vai da criatividade da dupla, do grupo, enfim. E aqui tem algumas referências, claro, que podem buscar referências diferentes. Aqui são só algumas que poderiam ajudar a fazer os trabalhos. Aqui, no caso da referência número 4, é sobre um desafio. Que tem que encontrar um texto secreto. Desafio desenvolvido. E aqui eu coloquei como exemplo alguns jogos relacionados ao tema de segurança computacional que podem ajudar vocês na escolha, então, fazer um jogo, a dar alguma ideia sobre como fazer um jogo, né? Ou até mesmo se a pessoa quiser fazer talvez um artigo comparativo sobre os jogos existentes, isso também poderia ser aceito, né? Uma ideia a ser validada também. Então, tem aqui essas referências, espero que elas possam ser úteis no desenvolvimento do trabalho. Minha sugestão é leiam com calma esse documento, conversem com a dupla de vocês, né? Formem a dupla de vocês, ou definam se vai ser de forma individual ou não. E depois partam para a escolha do tema. Então, lê com bastante calma aqui os dois temas, quais são as vantagens de fazer um, quais são as vantagens de fazer o outro, as desvantagens, o que pode ser mais interessante para o grupo. E aí optar então pelo tema e partir para definir especificamente a proposta, como ela vai ser. Aí sim, para definir a proposta já seria mais interessante fazer uma pesquisa, ou ler essas referências que eu coloquei aqui, ou ler alguns outros artigos, ou até me procurar para me pedir outras referências, e aí sim, definida a proposta, começar a trabalhar de fato no trabalho. Tá bem?